Joel, capítulo 2, meus irmãos, do verso 28 ao 32. Como sempre faço, irmãos, eu vou ler o texto, depois eu digo a divisão para os irmãos. Mostro aí no telão a divisão para os irmãos, para melhor acompanhamento dos irmãos. Um texto pequeno, mas de grande relevância, meus irmãos, para os dias de hoje. E sempre serão. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é completa. Vamos ler o texto, verso 28 até o 32, irmãos. Amém? E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, somos carentes e necessitados de compreensão da Tua palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, abra as nossas mentes, nos faça compreender, Deus, as verdades contidas nesse texto, que seja relevante a cada um de nós aqui nessa noite. Ó Deus, que seja prazeroso para cada um de nós essa noite, que possamos estar aqui com o coração grato, Senhor, por tamanho benefício, e podermos abrir a Tua palavra, orarmos a Tua palavra, cantarmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz através do sermão pregado. Ó Deus, para quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que haja, Senhor, corações quebrantados aqui, dispostos a confessar os seus pecados a Ti e receber o perdão que vem de Ti. Que haja restauração no meio do Teu povo, que haja arrependimento para a salvação no meio do Teu povo. Que haja fortalecimento, mas acima de tudo, que possamos ser confrontados com a Tua palavra, em nome de Jesus, e possamos compreender as responsabilidades que temos como salvos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, que nós acabamos de ler, ele é repetido lá em Atos capítulo 2. Depois nós vamos lá, em Atos capítulo 2. E Pedro, na sua pregação ali, menciona esse texto e também menciona Salmos. Mas é interessante perceber aqui, primeiro, o que é que esse texto está querendo nos dizer. Aqui, primeiro, para depois nós entendermos o que ele quer nos dizer lá, o mesmo texto, mas agora na nova aliança, na nova dispensação. É importantíssimo nós tentarmos compreender o que eles precisavam compreender quando o profeta assim os declarou essas verdades aqui. E meus irmãos, o sermão passado, que foi do verso 18 até o verso 27, nós falamos sobre um Deus que restaura, né? Um Deus que trouxe restauração. O presente deles, que trouxe a manutenção dessa restauração, apontando para o futuro. E o verso 26 e 27 resume isso que eu estou dizendo. E o verso 27 em questão, ele diz aqui que o Senhor estaria
no meio do seu povo. E o seu povo jamais se envergonharia. É só você olhar aí, verso 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, no meio de vocês, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Se o texto tivesse parado aqui, a restauração efetuada e mantida e prometida pelo Senhor, elas ficaria restrita tão somente, meus irmãos, naquilo que é material, naquilo que se pode tocar, que se pode ter, que se pode juntar. E é interessante que nesse mesmo capítulo nós vimos especificamente no verso 24 e 25 aquilo que foi transformado em uma canção, não é? As eiras se encherão de trigo e os largares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Ou seja, bênção sem medidas, algo percebido, visto, algo que aponta para, que a gente pode ver, externo. Mas o que é mais maravilhoso nesse texto, meus irmãos, não é essa prosperidade financeira, não é essa prosperidade física, material. A maior restauração prometida aqui está no texto que nós acabamos de ler. E é impressionante que ninguém faz música aqui, né? Ninguém faz uma canção aqui para que a gente lembre o maior e mais maravilhoso benefício que nós podemos ter da parte de Deus, que é o derramar do seu Espírito, que aparece aqui por 2 vezes. Como é que eu vou dividir esse texto, então, meus irmãos? Como é que eu vou dividir esse texto? Está aí para os irmãos verem. A restauração espiritual. O Senhor não parou na promessa de simplesmente restaurar a prosperidade deles que tinham perdido por causa daquela devastação de gafanhotos. O Senhor, que é um Deus de promessas, ele, nessa pequena porção, faz 3 promessas. A primeira delas é que ele vai derramar. Parece óbvio, né, irmãos? Mas o que ele vai derramar aqui? O seu Espírito. Depois, ele vai derramar o seu juízo. E durante o derramar o seu Espírito, o derramar o seu juízo, ele vai derramar salvação. Lembra que eu disse para os irmãos? A maioria dos profetas trazem discursos pesadíssimos, discursos de juízo, de vingança, de destruição da parte de Deus. Mas da mesma forma que eles trazem isso, junto, paralelamente, ele traz a graça, a misericórdia do Senhor. E nesse texto aqui, mais uma vez ela aparece. Isso é motivo de argumentação, de ênfase. A ira de Deus e o amor de Deus. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus sempre andam abraçadas. Da mesma forma que vai ser terrível, Joel disse isso. Quem poderá suportar? Agora ele vai dizer, quem poderá suportar? São aqueles que ele descreve lá no verso 32, que invocarão o nome do Senhor. Somente esses que invocarão a morte do Senhor conseguirão suportar a ira de Deus. Por quê? Simplesmente porque a ira de Deus não vai ser direcionada sobre ele. Vai ser direcionada sobre aqueles que não creram no Senhor Jesus. Então, dividindo esse texto, começando sobre a restauração espiritual, perceba que no verso 28, na minha versão, começa categoricamente dizendo que acontecerá. E acontecerá. E ele dá um paralelo de tempo aí. Depois disso. Depois disso o quê?
depois de todas as bênçãos materiais que o Senhor deu para esse povo, lembre-se, meus irmãos, primeiro vamos entender o que é que esse texto está dizendo aqui, para depois entendermos o que é que ele quer dizer lá no Novo Testamento. Aqui, esse texto está dizendo que acontecerá depois disso. Disso o quê? Dessa prosperidade financeira. O Senhor está dizendo para o povo, ó, depois, e a ideia desse depois não é algo próximo, imediatamente. A ideia desse depois vai nos trazer a percepção que é exatamente o que aconteceu em Atos 2. É uma distância aí de pelo menos 400 anos para acontecer esse derramar do Senhor. Baseado em quê? No final do verso 29 vai dizer, naqueles dias. Nós vamos ver essa expressão falada por Pedro dentro desse contexto aqui, quando ele pega esse texto e leva para lá. Então, mas quando eles escutam isso aqui, eles não estão pensando como eu estou dizendo para os irmãos, que vai acontecer daqui a 400 anos. E nem essa, acredito, a intenção do autor para que eles pensem nisso. O autor quer que eles acreditem que da mesma forma que Deus deu ali, eles estão recebendo essa restauração financeira, restauração econômica, o Senhor tem para eles também uma restauração interna. Ele vai derramar do seu espírito. Por que eles não entenderiam como eu coloquei aqui para os irmãos? Porque quando eles ouviam falar do Espírito de Deus, o que eles entendiam não era uma vinda permanente até então. Quando eles ouviam falar do Espírito de Deus, eles se lembravam do que os pais deles diziam. Olha, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Moisés, e ele fez isso. Veio sobre a vida de Davi, veio sobre a vida, ia dizendo de um monte de gente. E a gente conhece várias histórias do Espírito de Deus vindo sobre algumas pessoas e trazendo habilidade, inteligência, entendimento, compreensão, dando visão, dando sonho, dando profecia. Não especificamente uma profecia de revelar algo específico direcionado para uma pessoa no futuro, mas revelando a vontade de Deus que aconteceria naquelas pessoas, seja boa, seja ruim. Mas normalmente era sempre coisas ruins da parte de Deus. Eu vou castigar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Era baseado nisso. E o que levou esse povo a pecar? O que levou esse povo a se afastar de Deus? O que levou esse povo a perder o relacionamento com Deus? A sua vida depravada. Eles não tinham o auxílio do Espírito Santo para os fazer caminhar em santidade. Por isso erravam tanto. Por isso abusavam tanto da misericórdia e do favor de Deus. Mas Deus, sabendo disso, chega aqui nesse momento agora, ele olha para esse povo que tanto o aborrece, que tanto e muitas vezes o Senhor precisa açoitá-los, para que eles se voltem para ele. O Senhor vai e diz, olha, vai acontecer em breve, que eu vou derramar. A ideia de derramar aí, meus irmãos, é despejar o meu espírito. Olha aí, meus irmãos, o meu espírito. Isso nada mais é, em outras palavras, Deus dizendo que eu vou avivar vocês para o relacionamento comigo, para que vocês de fato se voltem para mim. É uma intervenção de Deus no interno do homem. É a intervenção de Deus naquilo que o homem jamais poderia tocar e trabalhar. Derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Em algumas versões vai dizer, sobre toda a carne. E ele diz, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Profecia, sonho, visão. Meus irmãos, essa tríade aí, associada ao derramar de Deus, ao despejar de Deus, agora vai sair de uma exclusividade. Por que eu digo exclusividade? Porque antes, profecia, sonho e visão era sempre direcionado a uma pessoa que o Senhor levantava, o profeta, que o Senhor levantava
E esse era um instrumento de Deus, para que Deus se revelasse a ele através de sonho ou de visão. Agora o texto está dizendo que o Senhor vai expandir e vai ser sem distinção. Agora, não só a pessoa do profeta, mas os filhos, as filhas, os velhos e os jovens. Todos, sem exceção, ou, melhor dizendo, todos, sem distinção, seriam agora agraciados com esse que eu chamo de relacionamento de Deus. Como é que Deus se relacionava com o seu povo? Levantando um e dando-lhe sonho, visão e falando com ele. Era assim que Deus fazia. Aí Deus está prometendo, dizendo, acontecerá depois dessa prosperidade física, desse ato sobrenatural que eu fiz sobre vocês, eu vou descer sobre todos vocês. Meus irmãos, imagina eles ouvindo isso. Imagina eles ouvindo isso. Que bênção! Eles acabaram de ouvir um Deus que restaurou as suas finanças. Eles tinham acabado de ouvir de um Deus que dizia, eu vou destruir todos. Ninguém escapará, ninguém resistirá, ninguém suportará. Verso 11 do capítulo 2. E agora eles estão ouvindo que esse Deus está dizendo, eu vou me despejar para vocês. Como eu havia dito, essas palavras, profecia, sonho, visão, era como Deus se manifestava, era como Deus se comunicava, era como Deus se relacionava com alguns. Agora Ele está prometendo que vai ser com todos, todos sem exceção. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Todas as vezes que se escuta, profetizarão, sonharão, terão visões. Normalmente, as pessoas pensam como os pentecostais pensam. Profetizar. Ó, o Senhor está mandando te dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí diz um bocado de coisa. Ah, o Senhor me deu um sonho assim, 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 assim. O Senhor me mostrou isso aqui, assim, 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 assim. Mas perceba que aqui o autor, Joel, não está preocupado em esmiuçar o que seria esse profetizar, o que seria esse sonho, o que seria essa visão. Ele simplesmente coloca essa tríade, que está associada ao derramar do Senhor. Ele diz, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Se isso aqui é de fato como Deus se manifestava, se comunicava e se relacionava, o que isso quer dizer? Meus irmãos, o que isso quer dizer é que Deus está querendo ser conhecido. Uma pessoa que se manifesta, uma pessoa que se comunica, uma pessoa que se relaciona, ela está querendo ser conhecida. Ela está querendo ter profundidade nesse relacionamento. Então, quando o profeta aqui não esmiuça visão, profecia e sonho, o que ele está chamando a atenção aqui, relacionado com esse despejar, esse derramar de Deus, ele está querendo dizer, o Senhor vai dar aquilo que comumente vocês não querem. Ele vai se revelar. Ele vai mostrar qual é a sua vontade, qual é o seu querer. Quando a pessoa se relaciona, quando a pessoa se comunica, quando a pessoa se manifesta, ela tanto quer dizer o que quer, como ela quer saber o que é que você quer. O seu relacionamento. Então, nessa perspectiva, o autor está querendo tirar essa percepção de sobrenatural ou de sobrenaturalidade do que normalmente as pessoas entendem quando falam em profetizar, visão e sonho.
E o que era profetizar? Nós temos que entender primeiro o que era profetizar aqui. O que é que eles entendiam quando ouviam? O profeta profetizou. O que é que eles entendiam? Que era o profeta falando a vontade de Deus. Olha, Deus está dizendo que vocês se arrependam. Deus está dizendo que vocês continuem, que vocês não desistam, que o Senhor está com vocês. Era isso. Mas na época que eles ouviam isso, o cânon estava sendo construído no Antigo Testamento. Que eles ouviam isso, tudo isso aqui vai virar depois, a Bíblia. Então, aqui, o que eles entendiam como profecia, visão e sonho, era a vontade de Deus. Era Deus se comunicando, era Deus se relacionando com eles, era Deus se manifestando com eles. Não tem nada a ver com profecia, visão e sonho que comumente as pessoas querem entender hoje. Se a gente não compreende isso aqui, vai compreender errado esse texto lá em Atos. Aí quando você vira a página aqui, primeiro versículo do capítulo de Amós. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa. Aí, qual era essa visão? Verso 2. Amós disse, olha aí o conteúdo dessa visão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. E aí vem, por 3 transgressões. Olha aí a visão. E assim, quase todas são associadas assim. Deus mostrando que Ele que manda, que Ele é soberano, que Ele é vingador, que Ele faz justiça, que Ele castiga aqueles para a destruição e castiga os seus para o arrependimento. Então era isso que eles entendiam. Só que agora, o profeta está dizendo, não vai levantar um profeta específico, Amós. Vai chegar um tempo que os filhos de vocês, as filhas de vocês, os anciãos, os velhos e os jovens. Sonho, entenda, alguém dormindo. Visão, alguém acordado. Então, a Bíblia vai mostrar algumas pessoas sonhando no Antigo Testamento, né? No caso de José, que sonhou para entender o sonho, né, do seu superior, e tantos outros mais. Agora, para nós, o que seria então sonhar? O que seria ter visão para nós? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa dar um salto, não para Atos, mas para Hebreus. Hebreus capítulo 1. É só para registrar. Hebreus capítulo 1. O que seria sonho, visão e profecia para nós aqui? Que é o que exatamente nós vamos ver em Atos 2, nesse texto. Estou fazendo um link aqui, ó. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Preste bem atenção aqui na leitura. Antigamente, a época de Joel, de Amós, Jeremias, Isaías, desse pessoal todo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E como é que Deus falava pelos profetas? Profecia, sonho, visão. Aí agora ele diz, mas nesses últimos dias. Lembra lá no verso 29? Derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias nós vamos ver em Atos que são os últimos dias. Ele diz, nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, como é que eu tenho que entender isso aqui? Primeiro, sendo didático. À luz desse tempo, visão, sonho, profecia. Deus se manifestando, Deus se comunicando, Deus se relacionando com seu povo. Era assim que eles entendiam. A pessoa de Jesus
está aqui, mas não claramente. Está aqui velado. Eles não têm essa percepção ainda. Mas quando nós lemos, e acabamos de ler, Hebreus, quando a gente lê isso aqui, profecia, visão, sonho, se resume em uma palavra: Jesus. E Jesus é associado a quê? Ele é o verbo, ele é a palavra. Então, meus irmãos, dentro dessa linha de raciocínio, eu e você temos que entender que vamos profetizar, que vamos sonhar, que vamos ter visões de Jesus, da sua palavra. Então agora, neste momento, eu estou profetizando. Agora, neste momento, eu estou revelando sonho. Eu estou tendo uma visão. Que visão? Da Escritura. Que sonho? Da Escritura. Mas isso não quer dizer que Deus não possa nos dar um sonho de fato e uma visão de fato. Desde que, meus irmãos, esteja ligada à Escritura. Um sonho, como eu posso dizer, inspirado pela Escritura. Uma visão inspirada pela Escritura e não algo assim do nada. Entendeu? Do nada, como por exemplo. Vou dar dois exemplos aqui. Eu estou em casa, vou me colocar como exemplo. Eu estou em casa, aí eu começo a sonhar. Começo a sonhar com o irmão Elton. O irmão Elton chegando na minha casa e balançando a chave do carro dele. Dizendo: pastor, é seu. Eu vou pegar o seu, só vai ficar com o meu. De boa. Aí eu, beleza. Aí eu chego na igreja, estou aqui. Aí Deus me mostra de novo, acordado agora, o Elton chegando, indo na chave. Aí eu chego para o Elton e digo isso. Digo: meu Elton, ó, eu sonhei, e não só sonhei, Elton. E eu pego esse texto aqui. E o de Atos também, que repete. Eu não só sonhei, Elton. Eu também tive uma visão. O que é que o Elton tem que fazer? Tem que me dar o carro. Porque é de Deus. Eu sonhei. É assim, irmãos? É desse jeito que funciona? Se fosse o contrário, se ele tivesse sonhado, eu disse: meu filho vai ficar sem o carro, viu? Não vou dar. É isso que muitas pessoas fazem por aí. Mas não é isso que a Escritura está dizendo para a gente. Se eu entendo que sonhar, ter visão e profetizar é ter relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter, como eu coloquei aqui, comunicação com Deus, e quando eu me entendo que eu estou no Novo Testamento, na Nova Aliança, e leio Hebreus, de que tudo isso é Jesus e Jesus é a palavra, a sua palavra, eu não vou aceitar esse tipo de visão e de visagem, de sonho que contam por aí. Se a pessoa sonha com o que a Bíblia já diz, e ela fortalece os seus argumentos nisso aqui, beleza. Do contrário, meus irmãos, eu rejeito por completo. E a ênfase aqui não é no sonho, na visão e na profecia. A ênfase aqui, meus irmãos, é no derramar de Deus sobre todos. Sobre todos. Por isso que parece e se ratifica isso em Atos 2. A descida do Espírito Santo, a tão prometida, o derramar, o despejar do Espírito Santo, onde se inaugura a igreja. E aí, meus irmãos, vamos para o segundo ponto. Que ele diz: mostrarei prodígios no céu e na terra. Aí perceba que quando ele diz prodígios, é algo sobrenatural que vai acontecer. E ele vai dizer exatamente o que são esses prodígios que vai acontecer no céu e na terra. E aí ele muda a ordem. Porque se fosse pela lógica, ele ia dizer primeiro o que acontece no céu e depois o que acontece na terra. Mas primeiro ele diz o que vai acontecer na terra e depois ele diz o que vai acontecer no céu. Além do despejar do poder de Deus interno, vai acontecer uma manifestação de Deus no âmbito externo de uma forma que nunca foi vista,
que a terra e o céu serão abalados. Exatamente como se fala lá em Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus, o linguajar. Exatamente como aparece em Apocalipse 6 e também, se não me engano, capítulo 19 a 20. Ele diz: mostrarei. Se o verso 28 diz, acontecerá, ou seja, vai acontecer, o que Deus está dizendo vai acontecer, ele não é homem para que imita, nem se arrependa. E aqui ele diz, mostrarei, será algo visível. Na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando eles escutam isso aqui, o que é que o autor está querendo provocar neles, o profeta? Que eles lembrem essa ação de Deus que aconteceu no passado com os pais dele. Lembra o que aconteceu quando o povo tinha que sair do Egito, da escravidão do Egito? Aquelas 10 pragas, sangue, e a caminhada do povo até chegar a Canaã, a coluna de fumaça. Tudo Deus agindo. E aí ele vai e fala agora o que vai acontecer no céu. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Escuridão, ele já falou sobre isso. O dia do Senhor vai ser assim, um dia de trevas. A lua se transformará em sangue. Alguns dizem que será um eclipse que vai acontecer, como nunca antes aconteceu. Outros vão dizer que é uma poeira que vai subir, não é? Devido às guerras, às tragédias que acontecerão, né? Antes da volta de Jesus. E isso vai deixar o sol encoberto ao ponto de enxergá-lo como sangue. Mas o ponto aqui, quando ele coloca essas figuras aqui, é para dizer como será terrível a volta de Jesus. Veja, aqui de novo se encontrando o braço de justiça, de juízo, de vingança de Deus, com um ato gracioso de Deus, dele mesmo se derramar. Por isso alguns acreditam que na iminência da volta de Jesus, um grande avivamento acontecerá. Muitas pessoas se voltarão para Cristo, antes que de fato ele venha e pise aqui nessa terra. Então, quando ele coloca sangue, fogo e colunas de fumaça, ele está falando de sinais. Quando ele diz o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, ele está falando de sinais. Alguns acreditam que esses sinais aqui são guerras, rumores de guerras. Ainda não é, de fato, a ira de Deus sendo manifestada, mas são sinais que devem ser observados. Aí aparece uma palavra importante aqui, para dar jus a isso, que ainda não é a mão pesada de Deus vindo, é o ambiente se preparando para a treva maior que acontecerá, que é o grande rei, Senhor dos senhores, que vai destruir a terra e aqueles que viveram uma vida de rebelião para com ele. Porque o texto vai dizer, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes. Então, antes, a ideia é que o Senhor vai derramar do seu espírito, o Senhor vai aprofundar o seu relacionamento, a sua comunicação para com o seu povo, e nesse interim, o Senhor vai se manifestar para salvar o seu juízo, antes de ser estabelecido, a sua graça, o seu favor, a sua manifestação acontecerá, meus irmãos. Então, por que o Senhor está falando isso para eles aqui? É porque nós vamos ver nos outros profetas que eles vão cair de novo, eles vão ser castigados, mas que ele lembre-se que vai chegar um dia que isso vai acabar. O Senhor castigará todos aqueles que ele levantou para castigar o seu povo, para que o seu povo voltasse para ele. Um dia tudo isso vai acabar. E ele já diz para eles aqui, que esse dia, quando esse dia chegar, até lá, eu me darei cada vez mais para o meu povo. Por isso, a profecia de Ezequiel, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, ou seja, eu vou entrar em vocês. Lógico que eles não percebiam isso como nós percebemos aqui, mas para nós aqui, como isso é maravilhoso, em saber que isso já aconteceu, que o Senhor já se derramou, meus irmãos, sobre nós. Repito, o foco aqui não é em visão, não é em sonho,
não é em profetizar. O foco aqui não é se desesperar ao ver esses sinais já se manifestando. O foco aqui é entender: o Deus que se derrama é um Deus soberano que tem nas mãos todo o universo. Ele sabe exatamente como é que vai tudo terminar. E o grande dia terrível virá das suas mãos, e não de qualquer outra coisa que a gente possa querer temer, por mais difícil que seja, meus irmãos. Nós estamos aí em iminência de guerra mundial, mas não é assim que o mundo vai acabar. E o texto está mostrando para a gente que nesse interim o Senhor se derrama sobre os seus. E perceba, verso 32, a salvação final. Assim como haverá um juízo final, haverá uma salvação final. E acontecerá. Olha, ele repete a mesma palavra que apareceu no verso 28. E acontecerá que derramarei o meu espírito. E acontecerá quando eu derramar esse meu espírito, antes vão acontecer todas essas coisas. Ação na terra, ação no globo. Ele diz: e acontecerá também que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, a ideia de invocar o nome do Senhor aí, meus irmãos, é de alguém que não está gritando à toa. Não é alguém que está dizendo assim: Senhor, eu te aceito. É alguém que de fato foi transformado. Só invoca o Senhor, meus irmãos, só clama o Senhor aqueles que de fato o Senhor alcança. Então aqui esse texto está dizendo para a gente que a salvação é do Senhor. A ira é do Senhor, a vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor, o amor é do Senhor, a salvação é do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele faz um link para eles aqui importantíssimo. Ele aponta para onde? Monte Sião, em Jerusalém. Monte Sião era um lugar reconhecido, onde Deus habitava no templo. Sião, Jerusalém, a capital do povo. Era lá que Deus se manifestava. Era em um lugar, eles iam para um lugar. Hoje nós sabemos que Deus não habita em um lugar específico. Deus habita dentro do seu povo. Deus habita dentro do seu povo e o seu povo se junta naquilo que Deus manifestou o mistério à igreja, para louvá-lo e adorá-lo, independente das circunstâncias. Por isso ele faz esse link. Eu vou derramar do meu espírito, eu vou derramar da minha ira. E quando eu derramar do meu espírito, vai acontecer que todo aquele que invocar o meu nome, por mais desesperador que seja, a iminência do dia do Senhor, o grande dia do Senhor, até esse dia chegar, meus irmãos, por mais difícil que seja, o Senhor está salvando. O Senhor está salvando, meus irmãos. O Senhor está restaurando, como restaurou esse povo aqui, tão rebelde para com ele. E ele diz: estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Onde é que tem isso que o Senhor prometeu? Passa aí, ó. Passa aí. E vamos para Obadias. Obadias, verso 17. Olha o que é que diz aí. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. O Senhor prometeu que o seu povo, por mais rebelde que seja, de fato se arrepende para ter salvação. Por isso, meus irmãos, nesse contexto, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se você é um cristão, a promessa também é para nós. Mas onde é que está aqui a promessa? Pronto. É agora que nós vamos lá, para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2.
Abre lá. Não vamos ler o texto todo, vou só pontuar. O que faz relação com o nosso texto. A porção de Atos 2 que faz relação com o nosso texto é do verso 14 até o verso 36. Até o verso 36. Presta atenção aí. O que é que acontece no capítulo 2? A descida, o derramado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, que é uma promessa que o Senhor prometeu, e nós vamos ver que Pedro vai dizer que é exatamente o que foi prometido. E acontecerá depois, está aqui, está acontecendo. Está se cumprindo o que Joel disse. Tudo está se cumprindo. Vamos aqui entender. Capítulo 2 é o tão conhecido texto, onde o Espírito Santo desce, aí as pessoas que estão ali, começam a falar em línguas, repartidas como de fogo e tal. Aí, no verso 7, diz o seguinte, do capítulo 2. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, as pessoas que estavam ali, né, era um período de festa, então muita gente estava ali e viu isso acontecer. Aí eles dizem, não são galileus todos esses que aí estão falando? Verso 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí ele vai dizer quem são eles, né, no verso 9 em diante. Então, o texto aqui de Atos está dizendo para a gente que aquele movimento que está acontecendo ali, as pessoas estão falando em uma língua de que o verso 9 e o verso 10 diz que são de pessoas de nacionalidades diferentes, de língua diferente, mas que cada um está entendendo o que está se falando. Aí o texto continua e o verso 13 diz que existe um grupo no meio desses que estão assim admirados, atônitos, por estar ouvindo na língua deles. Nós estamos na Copa do Mundo. Tá um monte de nação ali jogando. Aí naquela arquibancada tem gente de todo tipo de língua, povo e nação. Então, imagina ali todo mundo se entendendo. Era isso que estava acontecendo. Todo mundo estava se entendendo. Mas como é que eu estou entendendo chinês, árabe, se eu falo português? O primeiro grupo estava atordoado por isso. Que poder é esse? Que derramar é esse? Que faz a gente entender isso. Mas no verso 13, tem uns que não estão entendendo é nada. E começam a zombar. Olha o que o texto está dizendo. Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Meus irmãos, até aqui, o que é que isso tem a ver com derramar? Presta atenção. O que isso tem a ver com derramar do Espírito de Deus, que nós lemos em Joel, e que, nesse derramar, filhos e filhas profetizariam? Os jovens teriam visão? Os velhos sonhariam? O que é que tem a ver isso aqui? O que é que tem a ver isso aqui? Vamos já entender. Aí, verso 14. Pedro se levanta e diz, verso 14. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Olha aí, irmãos. Aqui é Pedro pregando. Se levanta e diz, presta atenção, escutem o que eu vou dizer. E aí começa, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí ele, coloca a profecia de Joel.
Só que ele coloca alguns acréscimos aqui. E os acréscimos aqui, meus irmãos, é a inspiração de Deus. O mesmo Deus que inspirou lá Joel a falar isso aqui, é o mesmo Espírito de Deus que está inspirando Pedro a dizer isso aqui. E o que é que Pedro está dizendo? Parece a mesma coisa, mas não é. Olha aí, ó. Aí ele está fazendo um link para o cumprimento. Ele diz assim, ó, e acontecerá nos últimos dias. Volte lá, se você puder ficar assim como eu estou, em Joel e em Atos, vai ser interessante para você perceber. Como é que o verso 28 começa? E acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão e tal. Tudo aqui, né? Naqueles dias, verso 29. Aqui, Pedro troca naqueles dias para últimos dias. Ó, e acontecerá, a mesma palavra, que nos últimos dias, não tem isso lá, mas ele colocou aqui, nos últimos dias. E esses últimos dias faz link com o quê, meus irmãos? Hebreus 1, verso 2. Derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Aí ele repete a mesma coisa. E no final do verso 18, que é o verso 29, ele coloca, enfatizando que os servos e as servas profetizarão. Agora, se você ler o verso 19 e o 20 do capítulo 2, não aconteceu nada disso aqui em Atos 2. Não aconteceu nada disso aqui. Sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se transformando em trevas, a lua em sangue. Mas ele colocou aqui. Agora presta atenção. Respondendo a pergunta. O que é que isso tem a ver? Onde é que tem aqui filhos e filhas profetizando? Visão? Sonho? Onde é que tem aqui? É por isso, meus irmãos, que eu disse para os irmãos que a ênfase lá em Joel, o autor, ou seja, o Espírito Santo, ele não queria que a gente se apegasse à visão propriamente dita, a sonho propriamente dito, a profetizar. Eles lá não tinham noção da profundidade do que o profeta estava dizendo. O foco lá era que eles olhassem para a promessa de Deus se derramando, dando o seu espírito, despejando o seu espírito em cada um, não tendo mais distinção, nem de idade, nem de sexo e nem de posição social. Servos e servas, jovens e velhos, filhos e filhas. Quer dizer, homens e mulheres. A ênfase era no derramamento dele, do seu espírito. Aqui, qual é a ênfase? Pedro está dizendo, se cumpriu o que Joel disse. Qual é o ponto aqui? As pessoas estão atônitas, melhor dizendo, por o que eles estão vendo. O que é que eles estão vendo? Um monte de homem, de um bocado de lugar diferente, falando a mesma língua deles. Outros estão zombando e dizendo, então tudo é bêbado, estou entendendo nada. E aí Pedro se levanta e diz, espera aí, presta atenção, isso aqui é cumprimento de Joel. O derramado Espírito está aqui. Aí, lá no texto de Joel, o derramar de Espírito está associado à conversão. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que é exatamente o que acontece aqui. Invocar o nome do Senhor. O Senhor lá eles entendem Deus. Mas aqui, Pedro vai fazer eles entender que é Jesus. E aí Pedro começa, verso 22, a explicar, meus irmãos, qual é o link desse texto aqui para o que está acontecendo. Esse algo sobrenatural que está acontecendo, nada mais, nada menos foi uma estratégia de Deus para chamar a atenção para o seu filho, para o Cristo. Não era para visão, não era para sonho, não era para profetizar. Porque quem está profetizando aqui é Pedro, e ele profetiza sim.
pregando a palavra, meus irmãos. Pelo menos 4 coisas ele faz aqui. Primeira delas, ele fundamenta o seu argumento. Não em visão, não em sonho. Ele diz assim, agora eu vou demonstrar a visão que Deus me deu, o sonho que Deus me deu. Não. Ele vai citar para eles a Escritura. É como se ele dissesse, agora abra aí. Tem Bíblia aí perto de vocês. Abram aí a Bíblia de vocês, em Joel. Eu vou explicar esse derramamento do Senhor. É derramar o seu Filho. É a fundação da igreja. É salvação. É isso, meus irmãos. E aí ele vai e cita, ele começa a citar, do verso 22, explicando. Aí quando chega no verso 25, ele vai citar Salmos, cita Davi. Aí verso 29, ele diz, irmãos, permitam-me lhes falar claramente a respeito do patriarca Davi. Aí ele começa a falar. E ele diz, verso 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, o derramar em Atos 2 fez Pedro profetizar as Escrituras. Fez Pedro profetizar as Escrituras apontando para Cristo. Fez Pedro pregar com ousadia, sem medo. Porque o ambiente aqui é um ambiente complicado. Mais adiante, nós vamos ver o primeiro mártir, Estevão, sendo executado. Paulo aqui está perseguindo a igreja até então. E esse indivíduo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que foi derramado sobre ele, ele não falou língua estranha. Ele não disse, assim diz o Senhor, estou vendo isso, Deus me deu essa visão, Deus me deu esse sonho. Ele simplesmente, e aí é o 4º ponto, racionalmente, levou as pessoas a entender tudo aquilo que estava acontecendo. Então, meus irmãos, quando a Bíblia disse para nós nessa noite, lá em Joel, que filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão e jovens terão visões, ele estava dizendo lá para eles, o Senhor vai estreitar o relacionamento dele com vocês. Não mais com uma pessoa só, um representante só. Ele vai se derramar. E quando nós vemos Pedro pregando isso, ele está dizendo, vou fazer isso através do meu Filho, Jesus Cristo. Vou derramar sobre vocês. E Pedro fala com ousadia, sem medo, porque ele diz aqui no verso 36, absolutamente certo de que a este Jesus que vocês crucificaram. Vocês mataram Jesus. Os pecados de vocês mataram Jesus. Ou seja, um discurso forte, violento, acusador, sem temor. E o que é que causa? Verso 37. Ele não fez nenhum teatro, ele não manipulou, ele simplesmente, cheio do Espírito Santo, trouxe 2 textos do Antigo Testamento e explanou para aqueles que estavam ali, tanto os que estavam admirados com o que estava acontecendo, quanto aqueles que estavam zombando. O que é que acontece? Verso 37. Quando ouviram isso, toda a pregação de Paulo, ou de Pedro, uma pregação de exposição, que ele trouxe 2 textos do Antigo Testamento, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Aqui é considerado a primeira pregação da igreja física instituída. E o apelo que Pedro faz é a pregação da palavra. E o que é que acontece? O coração desses ouvintes ficam compungidos e eles fazem a pergunta: o que faremos, irmãos? A resposta de Pedro, verso 38. Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, a salvação. Ele não diz isso, por exemplo. Levante sua mão, receba agora a visão, o sonho. Eu profetizo sobre a tua vida. Não. Ele aponta
exclusivamente para Cristo. E nada mais. E nada mais. Essas são as palavras de Pedro. Então, partindo para o final, o que é que essa profecia que Joel faz aqui e que Pedro diz que já aconteceu tem relação conosco aqui agora? É que derramamento de espírito só é possível na vida daqueles que se arrependem, naqueles que reconhecem Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Perceba que Pedro, ele não aproveitou o ambiente miraculoso que aconteceu ali, de alguma manifestação sobrenatural que aconteceu ali. Ele não se aproveitou do espanto, da zombaria daqueles que ali estavam. Ele simplesmente, cheio do Espírito Santo, e racionalmente, leu a Escritura, explicou a Escritura e aplicou a Escritura. Ele não disse, vem para Jesus, que Jesus vai mudar a tua vida. Aceita Jesus e tu terás visões, sonhos. Os teus sonhos se realizarão. Ele não fez nada disso. O derramar do Espírito Santo na vida de Pedro o fez entender que a maior bênção que um homem pode requerer e ter é a salvação vinda de Deus. Meus irmãos, se você que está aí olhando para mim se reconhece como salvo, você tem aquilo que aqueles que estavam ouvindo Joel falar não tinha. Porque salvação não. O Espírito Santo derramado dentro de você. O que é que você tem que fazer? É se alegrar por essa comunicação, por esse relacionamento, por essa manifestação de Deus sobre a sua vida. E se você quer sonhar, se você quer ter visão, se você quer profetizar, faça como Pedro fez. Pedro profetizou, Pedro sonhou, Pedro teve visão das Escrituras. Ele mostrou Cristo nas Escrituras. Ele mostrou a obra de Cristo nas Escrituras. Ele mostrou o pecado daqueles que ali estavam diante dele. Ele não quis perder tempo em explicar detalhadamente o que era aquilo que estava acontecendo. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade para derramar o Espírito de Deus sobre a vida de 3.000 pessoas que se converteram em Atos 2. E a Bíblia diz que ao se converterem, que aconteceu, meus irmãos? Eles perseveraram. Perseveraram em quê? Em profetizar, em sonhar, em ter visão? Não. Eles perseveraram em oração, comunhão, partir do pão e na doutrina, no conhecimento de Deus. Então, dizendo isso, como é que eu percebo, como é que eu tenho esse derramamento, esse despejar de Deus na minha vida? É eu fazendo alguma coisa? Não, meus irmãos. É eu clamando e me arrependendo dos meus pecados. Por que eu não digo fazer alguma coisa está relacionado a isso? Porque quando a gente faz isso, é porque Cristo já fez algo em nós. Então, toda a honra e toda a glória a Ele. Então, ame esse Deus. Viva esse Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que certamente Ele fará para que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Quando Ele voltar, será um dia terrível para aqueles que não invocaram o nome dEle. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Logo após, os irmãos sentam para os avisos. Senhor, te dou graças por tamanha oportunidade. Como Tu és maravilhoso, Deus. Como Tu és compassivo para conosco. Como os Teus planos ninguém pode frustrar.
Como os teus caminhos são mais elevados que os nossos, os teus pensamentos mais elevados que os nossos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Ó Deus, para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Que possamos viver, Senhor, um avivamento vindo das tuas mãos, que o Senhor possa restaurar a nossa consciência, o nosso conhecimento acerca dessa verdade, que teu Espírito foi derramado sobre todos nós, de forma impetuosa. Deus, nos faz viver esse enchimento, para a honra e glória do teu nome. Restaura-nos, vivifica-nos, Senhor. Perdoa-nos, é que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.